amados, quarta-feira temos GC, Rua Serra dos Órgãos 52. Teremos algumas programações no mês de agosto. Final do mês agora, vamos começar a divulgar isso. Mas no dia 30, na sexta-feira, teremos uma vigília aqui. Dia 31, no sábado, teremos um culto aqui. Vai ser o final de semana que nós vamos completar o nosso primeiro aninho de vida, né? E passou rápido, né, gente? Foi tão intenso, parece que a gente já caminha junto há uns 50 anos. 50 anos, exagero. 46, né? Mas enfim, no dia... É bem provável, nós vamos estar anunciando isso, mas que no dia 1º de setembro, no domingo, onde nós vamos completar um ano, nós vamos ter um culto às 18 horas. Vai ser um final de semana com uma programação especial. Então a gente vai estar alinhando isso, tá bem? Aleluia! Glória a Deus! Então vamos para a palavra. O que será que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa manhã? Repita comigo: Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Há uns 3 ou 4 finais de semanas atrás, eu contei um pouco da história de João, o apóstolo amado, e o que a sua trajetória na caminhada com Cristo nos ensina. Algumas coisas, não tinha tempo hábil aqui para falar tudo que nos ensina. Mas nessa manhã eu quero trazer a história de um outro grande homem da Bíblia. E de repente é muito provável que a trajetória dele vai me influenciar e te influenciar a entender os momentos que estamos passando. Existia um homem chamado André. Ele era pescador. E esse André começou a seguir um certo mestre que começava a pregar no deserto daquela região. Esse certo mestre usava umas roupas diferentes, era bem excêntrico. Léo, ele comia gafanhoto com mel silvestres. Ele não era uma pessoa muito carismática, porém, as pessoas caminhavam 15, 20 quilômetros para ouvir esse homem pregar. O nome dele era João Batista. E a pregação dele, irmão Osvaldo, não era algo muito doce. Pelo contrário, era: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E um certo pescador, chamado André, começa agora a seguir João Batista. E eu fico imaginando André, esse tal André, certa vez, ouvindo as pregações de João Batista, e de repente chega um certo primo de João Batista, 6 meses mais velho que ele, um homem chamado Jesus, se aproxima de João Batista e pede para que João Batista o batize. O João Batista fala: olha, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés, e o Senhor quer que eu te batize? Então Jesus diz: olha, é necessário que isso aconteça. Então João Batista batiza Jesus. E quando ergue Jesus, amados, uma voz do céu ecoa e diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me compraz. O Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus. A Trindade está ali, irmão José, reunida naquele local. Eu fico imaginando o tal André vendo isso. Ele era pescador e trabalhava com seu irmão. E na verdade eu não vou falar sobre André, quero falar sobre o irmão de André, um certo homem chamado Pedro. Vai André agora pescar com Pedro e falar: Pedro, nem te conto, algo muito louco aconteceu.
Meu mestre João Batista encontrou um que o meu mestre disse que ele era o mestre. É algo maior sobre esse homem. É mesmo, o nome dele é Jesus. É mesmo, é. E não demora muito tempo não, Cláudio. Esse Jesus, vindo com algumas pessoas na beira do mar, chega perto desses pescadores que estavam então vindo de uma noite inteira. Irmão João, sabe aquela noite de pescaria que ninguém pescou nada? E eram profissionais da pesca, viviam disso. E eles estavam ali, depois de um dia de trabalho que nada deu certo, arrumando as suas redes. Então, esse certo Jesus, a quem André viu e comentou com Pedro, se aproximou deles, falou: olha, eu poderia usar o barco de vocês um pouco distante, para que eu pudesse falar e todos pudessem ouvir o que eu desejo ensinar nessa manhã? E Pedro então afastou o seu barco, e Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Quando termina os ensinamentos, Jesus fala com Pedro: Pedro, jogue as redes de novo. E o Pedro fala assim: ó, mestre, trabalhamos a noite toda, sou um profissional da área, hoje o mar não está para peixe, mas mediante ao que o Senhor me falou, eu farei isso. Irmão Adolfo, quando ele joga as redes, amados, veio tanto peixe, mas tanto peixe, que outros pescadores ao redor tiveram que vir para ajudar e trazer para dentro do barco, e o barco de Pedro quase foi a pique. E nesse momento nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 8 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 8 ao 11. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro. Jesus disse a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia! Que cena, não? Já pensou, Azaf? Você lá vendo isso? Uau! Que loucura! E aqui entra então o primeiro tópico dessa ministração. E para um primeiro momento da vida de Pedro que eu quero falar com você, quero compartilhar contigo, é que ele conhece a Jesus. Sabe, amados, a coisa mais importante da vida é conhecer a Jesus, é decidir por Jesus. Você e eu sem Jesus não somos nada, absolutamente nada. E agora, irmã Janete, o tal pescador Pedro começa a caminhar com Jesus. E amados, a caminhada com Jesus é cheia de aventura, de novidade, de situações incríveis. Quero lembrar a você que Pedro era um pescador. Luana, ele não era um doutor na lei, alguém letrado, por exemplo, como futuramente vemos o apóstolo Paulo. Ele não era alguém muito carismático, pelo contrário, ele era alguém cabeça dura. O tal do Pedro era sanguíneo, colérico, sei lá o que ele era, mas ele era pavio curto. Era o Pedro. Era o Pedro. E agora ele começa então
caminhar com Jesus. E eu começo a imaginar as conversas entre Jesus e Pedro, enquanto montam acampamento, desmontam acampamento, enquanto fazem comida, e eles começam a conversar. Ô Jesus, como é que é mesmo essa história de pescador de homens? Como é que é isso? Que tipo de anzol que usa? Eu nunca ouvi esse termo com pessoas. Ah, Pedro, foi uma forma de falar. Deixa eu te explicar o que é isso. E as conversas que tinham. Fico imaginando Jesus sentando com Pedro e ensinando para ele coisas do reino de Deus. E aos poucos, esse sangue que queimava na veia desse homem começa pouco a pouco a transparecer. E sabe, Fabrício, ele vai se tornando naturalmente um líder. Preciso de alguém, para cortar madeira. Eu vou. Então vai lá, Pedro, vai cortar a madeira. O Pedro, ele era impulsivo. Ele era proativo. Preciso de alguma coisa urgente para resolver. Deixa comigo. Vai lá, Pedro. Era o Pedro. Porém, Pedro não era de aço. Como você e eu, na caminhada cristã, ele teve oscilações. E de repente, você pode estar passando por algum momento de oscilação. Projeto, Sarita, que a gente sonha e que não dá certo. Ideias que a gente tinha e que literalmente não dá para ser colocado em prática agora. O Pedro, até pouco tempo atrás, era pescador. Dos discípulos, o único casado. Tinha mais responsabilidades e preocupações que os outros. Tinha uma esposa para sustentar. Mas agora, em meio às oscilações, o tal do Pedro estava lá. E vira e mexe, o caráter dele começava a aparecer. Quando caminhamos com as pessoas, elas vão entendendo um pouco do nosso caráter. E o quanto precisamos, cada dia que passa, da graça e da misericórdia de Deus. E assim foi. Certa vez, irmão Osvaldo, Jesus estava orando com os discípulos numa margem do mar. E falou assim: olha, eu vou continuar orando. Vocês podem pegar o barco e atravessar para outra margem. Eu vou depois. Enquanto eles estão indo, Fabrício do céu, Jesus não decidiu atravessar a margem andando sobre as águas? Olha só, vou a pé mesmo. Não vou nem voando hoje. Vou andar sobre as águas. E ok, no meio daquela noite, a neblina, aquele vento, os discípulos dentro do barquinho, Ana Júlia do céu, eles olham e veem algo andando sobre as águas. Começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Imagina as histórias que os pescadores contavam, de situações no meio do mar, na noite. Então Jesus fala assim: olha, se acalmem, sou eu. Aí teve Samara, fala assim: mestre, se realmente és tu, permita que eu vá ao teu encontro. Chuta quem era esse. É o tal do Pedro. O Pedro, irmã Pedro. Olha aí que bênção. Esse é o Pedro. E o Pedro então fala assim: ao Senhor eu vou. E o Pedro começa agora e pisa na água. E começa a andar sobre as águas. E de repente o vento, as ondas, sei lá, a neblina. E ele começa a ter medo. Irmã Sandra do céu. E ele começa a afundar. No que ele começa a afundar, Ana Vitória, o próprio Senhor Jesus chega até ele, pega pela mão e fala assim: homem de pouca fé, levanta e o conduz até o barco. Amados, se Pedro era um homem de pouca fé, você imagina os outros, que nem do barco saiu. Dos apóstolos de Jesus naquela noite, chuta, quantos chegaram molhados em casa? O tal
do Pedro. O único que teve coragem de ir para as águas. Esse era o Pedro, Lionel. Esse era o Pedro. Certa vez, numa outra conversa com os discípulos, Jesus pergunta para os discípulos: queridos, o que dizem que eu sou? E alguém fala: dizem que tu és Elias. Outro: dizem que tu és João Batista. Outro fala assim: dizem que tu és Jeremias. Outro diz: olha, dizem que tu és um profeta. Então Jesus fala assim: e vocês? O que dizem que eu sou? Aí, chuta quem foi, Eliane, que levanta a mão e fala: eu sei, eu quero falar, eu sei. O tal do Pedro levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. A resposta de Jesus para ele é: bem-aventurado é, feliz é Pedro, filho de Jonas, porque foi Deus Pai que te revelou quem eu sou. Esse era o Pedro, acertou, tirou 10 na nota. Só que se você ler 3 versículos para frente, a conversa continua. Lembra que o Pedro está com 10 aqui no boletim? Acertou em cheio? Na mesma conversa, Jesus começa a falar assim: queridos, é isso mesmo, eu sou o Cristo, e vai ser necessário que eu vá para Jerusalém, e que eu morra, eu vou sofrer e vou morrer, mas olha, eu vou ressuscitar. Isso está no Evangelho de Mateus 16, do 20 ao 23. Jesus já está preparando os discípulos por aquilo que iria acontecer. Aí o Pedro, que acabou de tirar um 10, teve a seguinte brilhante ideia. Então Jesus advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, olha a ideia do Pedro, incrível, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Pedro repreendendo Jesus. A ideia não foi boa para quem tinha tirado um 10 há 1 minuto antes. Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, Pedro era Satanás, sim ou não? Não. Pedro estava endemoniado, sim ou não? Não. Essa frase de Pedro insinuava que Jesus não precisaria passar, ou que não deveria passar, pela cruz. É bem provável que Jesus se lembrou de quando foi tentado por Satanás no deserto, no início do seu ministério, tentando Jesus, para que ele não cumprisse o chamado que o próprio Pai Celestial, o próprio Deus, o confiou. É o Pedro, tirou 10 agora há pouco, tirou 0 agora. Que ideia incrível, repreender Jesus. Mas esse era o Pedro, intenso. Acontece que chega uma noite em que Jesus saberia que seria traído. E olha só, ele fala assim: olha, eu vou ser entregue daqui a pouco aos soldados romanos, e todos vocês vão me deixar só. Aí o Pedro levanta de novo. Lembra que ele era proativo? Olha, todos podem te abandonar, mas eu jamais. Estamos juntos e misturados. Estou contigo e não abro. Não, eu não.
eu permaneço contigo. Pedro, ainda nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amados, acontece justamente o que Jesus falou. Chegam soldados romanos, cerca de 400 soldados chegam para prender alguém que nunca agrediu ninguém. O Senhor Jesus é preso, os discípulos são dispersos. O tal do Pedro vai ficar numa roda à beira de uma fogueira. E lá alguém fala: ei, você não anda com aquele Nazareno? Não, eu não. Chega um outro e fala: ei, você fala igual ele. Não, eu não. Quando o terceiro pergunta e ele nega, o galo canta. E naquele momento, esse deve ser, ontem você falou sobre isso, sexta, quinta, o olhar de Jesus com Pedro se cruza. O filme Paixão de Cristo traz essa cena é terrível. Um olhar de Jesus com o rosto todo esbofeteado se encontra com o olhar de Pedro. Naquele momento, Pedro se encontra no pior momento da sua vida. Para quem caminhou com Cristo por 3 anos e meio, agora ele nega a causa. E esse é o segundo ponto. Fala sobre a queda de Pedro. Então, Fábio, na caminhada cristã, nós podemos ter oscilações, sim, como Pedro teve na caminhada com Cristo, enquanto estamos sendo moldados e mudados pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Antes de irmos para o próximo tópico, não traga um peso sobre você em relação às oscilações que você pode ter na caminhada cristã. Ela faz parte. Alguns de nós têm uma lente tão pesada quando se olha para si, que não se acha digno por causa das suas oscilações. E sabe, amados, não tem ninguém com asa aqui, nem com auréola. Somos homens e mulheres carentes da graça e da misericórdia de Deus. Pessoas falhas, como Pedro, tirou 10, depois tirou 0 um minuto depois. Sabe, as oscilações podem acontecer. E quando acontecer? Quando acontecer, permaneça firme em Cristo. Ô Silas, mas eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida. Tenha calma. Não faça nada agora de forma brusca. Em dias difíceis, tenha calma. Ore. Puxa, mas eu queria estar num ponto A e eu estou num ponto C. Calma. Na caminhada cristã há oscilações. Caminhada cristã é igual ações na bolsa de valores. Está em todo momento alta e pode ter algumas pequenas quedas, mas se você olhar na sua caminhada cristã, embora tenha as oscilações, é para cima que estamos indo, oscilando e subindo. E agora entramos então na segunda parte, que fala sobre a queda de Pedro. Jesus agora é crucificado, o Pedro se esconde. Compartilhei com a igreja que o único apóstolo que ficou aos pés da cruz, acompanhando a crucificação de Cristo, foi João. Os outros todos, o tal de Pedro, queria morrer. Uma depressão profunda, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, sei lá o nome que ele passou.
Você imagina a esposa dele sabendo? Olha, por 3 anos e meio você pagou um preço, mas algo aconteceu, Pedro desistiu de tudo. Imagine a liderança que ele exercia perante os outros. Ele não só traiu o mestre, ele traiu a causa, ele traiu os outros discípulos. Havia mais um grupo de 70, mais um grupo um pouco mais abrangente de 120. Amados, imagine ele pensando sobre ele mesmo, a frustração que ele causou em tanta gente. Você conhece pessoas que causou frustração em muita gente? Você já causou frustração para quem você mais ama? Então você consegue entender um pouco da dor de Pedro. Tudo acabou, Carla. Mas tudo acabou. Que buraco ele se meteu. E sabe, na nossa caminhada com Cristo, nós podemos passar. Obrigado, trouxeram aqui. Na sua caminhada com Cristo, nós podemos passar por momentos que a gente quer simplesmente não ver ninguém. Marcas que fizeram em nós, erros que cometeram conosco, erros que nós cometemos com os outros, que nos travaram e nos paralisaram em muitas áreas. Porém, passaram 3 dias, irmão João. 3 mulheres vão até o sepulcro, onde Jesus tinha sido sepultado. Chegando lá, tem um anjo, uma pessoa de branco. Eu quero ler com você Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 5 ao 7. Evangelho de Marcos 16, do verso 5 ao 7. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas sentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vejam o lugar onde haviam colocado. Vão, olha essa frase agora. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. É bem provável que nesses 3 dias o próprio Pedro já tinha abdicado de ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Fico imaginando de repente alguns amigos que confiavam tanto nele, e ele dizendo: olha, eu falhei, eu não sou forte o suficiente, eu não estou pronto para isso. Vejam o que eu fiz. Eu neguei o mestre, não sou digno nem de caminhar com vocês. Mas o anjo manda uma mensagem: diga aos discípulos e a Pedro. Essas mulheres vão até os discípulos e chegam até lá e falam assim: olha, Jesus ressuscitou. Um anjo nos disse, um homem de vestes brancas nos disse sobre isso. Ele não está lá. 2 discípulos saem correndo para verificar se isso realmente é verdade. Um, João, dos apóstolos, o mais novo, e o outro, chuta quem, irmão Osvaldo? O tal do Pedro. Por ser mais novo, João chega primeiro.
é o primeiro dos apóstolos a chegar no sepulcro. Quando ele chega, amado irmão, ele não entra, porque ele lembra, ele reconhece a autoridade que tinha sobre os discípulos, e ele fica na porta, onde a pedra havia sido removida. E o primeiro apóstolo que chega e entra, quem chega primeiro é João, mas o primeiro a entrar no sepulcro é Pedro. E os olhos dele confirmam: o mestre, ele ressuscitou. Eu não sei quanto a você, mas eu não sei que tipo de sentimento Pedro começou a sentir naquele momento. Sabe quando você se sente incapaz, indigno? Eu me lembro da minha ordenação pastoral, e um dia antes da minha ordenação pastoral, minha grande referência pastoral que eu tenho é pastor Jonas Neves de Souza, meu tio, jubilado agora, 70 anos de idade, 71 anos seu tio. E eu me lembro de 4 minutos que ele me manda num áudio com conselhos para um pastor que está iniciando a caminhada pastoral. Ah, Emerson, pensa quantas pérolas em 4 minutos. E uma das coisas que ele me fala assim: na família Silas é meu pai, eu sou o Júnior, e para o meu tio eu sou o Juninho. Seu Juninho, eu tenho quase 50 anos de pastor, e eu não estou pronto para ser pastor. Quem é pastor sabe da responsabilidade que carrega, né, Pedro? Não é, Emerson? Amados, fique imaginando Pedro agora, não se sentindo capaz, indigno. Então quer dizer que aquilo que Jesus comentou, que ele iria ressuscitar, é verdade. Você imagina como estava o coração de Pedro. Mas sabe, esse não era o fim. Não era o fim. Lembra que o título dessa ministração é que Jesus é fiel para cumprir as promessas, apesar de nós, apesar de mim, apesar de você. Ele é fiel para cumprir as promessas. Lembra que ele tinha falado para Pedro que Pedro seria o quê? De homens? Pescador. O Senhor Jesus é fiel para cumprir as promessas, apesar de nós. Nesse exato momento, o meu desejo é que o Espírito Santo venha sobre você e sobre a sua mente e te traga à memória as palavras proféticas que você já recebeu, sonhos que você sabe que veio do alto para a sua vida, que por algum momento, por algum instante, em meio às oscilações e às negações que fizemos de Cristo, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Aleluia! Mas Pedro não seria pescador de homens? É isso que você vê agora em Pedro? Se eu encerrar essa história aqui, mas a história de Pedro não acaba aqui. Repita comigo: a minha história não acaba aqui. Aleluia, aleluia. Passado alguns dias,
Jesus já tinha encontrado os discípulos 2 vezes, mas ele e Pedro precisavam de uma conversa. Sabe aquela conversa que nós temos que botar a coisa em ordem? A gente entra numa sala, encosta a porta e fala: bom, aqui vai sair todo mundo com o olho roxo, mas vamos ser abraçados no final. Certo dia, Pedro acorda e fala para os discípulos de Jesus que, por algum motivo, não abandonaram Pedro. Ele fala assim: eu vou pescar. Esse pescar poderia ser: está faltando peixe para a gente comer? Eu vou pescar. Esse pescar poderia ser: estou estressado, eu vou pescar. Ou esse pescar também poderia ser: não sou digno de ser discípulo de Jesus, vou voltar a ser o velho homem, o tal Pedro, pescador. Mas ele fala: eu vou pescar. Amado irmão Adolfo, quando ele fala isso, 6 dos discípulos de Jesus falam assim: eu vou contigo. E eles vão pescar naquela noite. Chuta o que acontece naquela noite? Pescaria? Não pescaram nada, absolutamente nada. Você já viu essa história em algum lugar? Está amanhecendo o dia, alguém está à margem da praia e há um grito: oh, tem comida pra gente aí? Ah, esse é o meu mestre, esse é Jesus, o meu mestre. Tem comida pra gente? Aí alguém fala assim: não pescamos nada. Joga a rede pro lado direito. Você já ouviu essa história? Eles jogam a rede. Amados, algumas versões dizem que pegaram 151 grandes peixes. Outras versões dizem que pegaram 153 grandes peixes. Se foi 151 ou 3, eu não sei. Mas que eram mais de 150 grandes peixes. Quando eles jogam e começam a puxar aquele peso, e eles estão ali, João vira para Pedro e fala assim: Pedro, é o mestre. Imediatamente ele veste a sua capa, ele mergulha. Era o Pedro impulsivo de novo. Era aquele que precisava ter mais uma chance. Ele vai de encontro agora. E ele chega, e lá tem um certo homem ao redor de uma fogueira, assando um peixe. Fala: traz mais peixe para nós aqui, ué. Agora chega Pedro, chegam os discípulos, trazem mais peixe. Em 2 lugares na Bíblia aparecem a palavra braseiro. A primeira vez aparece braseiro quando Pedro está ao redor de uma fogueira e ele nega Jesus 3 vezes. A segunda vez que aparece a palavra braseiro é neste exato momento. O que acontece agora? O Senhor pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Amados, o verbo amor em grego, ele tem 3 conotações. Uma é o eros, que tem a ver com a questão sexual. A outra é o filéu, amor de amigo. E a outra é ágape, o amor sublime, é o amor de Deus por nós. E a pergunta que Jesus faz é: Pedro,
Você me ama? Você me agapau? Você me ama com amor sublime, como eu te amo? A resposta é: Senhor, sim, eu te filéu. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, mais uma vez, você me agapau, você me ama com amor sublime. Senhor, eu te filéu, eu gosto do Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Amados, pela terceira vez, aos homens casados, quando a sua mulher te pergunta pela terceira vez a mesma coisa, sua situação está igual a de Pedro. Pela terceira vez, o Senhor pergunta: Pedro, você me filéu? Perceba que ele abaixa o sarrafo e fala: Senhor, o Senhor sabe, eu gosto do Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Detalhe aqui: quantas vezes ao redor de um braseiro Pedro negou Jesus? Quantas vezes o próprio Senhor estabeleceu quem Pedro era? Há uma cura que só o Senhor Jesus pode trazer para mim e para você. Há traumas do passado, há questões sobre erros que você e eu podemos ter cometido na caminhada, que só o Senhor é capaz de trazer cura. Jesus por 40 dias ficou aqui, e no 40º dia ele sobe e fala assim: olha, estou subindo, mas vou deixar com vocês uma aliança, um compromisso, porque eu vou voltar para buscá-los. O Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Vou deixar com vocês o Espírito Santo, e Ele conduzirá vocês. E o Senhor Jesus é levado aos céus, o Senhor sobe aos céus. Dias depois, está um grupo de 120 reunidos, orando e buscando a Deus. O Espírito Santo vem, e coisas, Camila, sobrenaturais acontecem. E aquele Pedro, que não tinha um vocabulário muito aguçado, que não era nenhum doutor da lei, na sua primeira pregação sobre quem é Cristo, mais de 3.000 pessoas entregam suas vidas a Jesus. Certa vez ele e João indo para o templo, um paralítico na beira do caminho pede esmola. Ele fala: nem prata nem ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Engraçado que antes da queda de Pedro, não se há grandes relatos sobre o que ele fez. E por que com você seria diferente? Por que com você seria diferente? Foi depois da queda de Pedro que os milagres vieram, Flávio. Foi depois de tempos de crise. Há um versículo que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Há um outro que diz que o Senhor faz nova todas as coisas. Aleluia. Há outro que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. 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 O maior líder dos apóstolos, antes da queda e depois da queda, cumpriu o seu chamado, foi pescador de homens, capacitou e discipulou outros, discipulou um certo João Marcos,
que no final da sua vida João Marcos foi o primeiro bispo de Alexandria, a primeira igreja cristã na África, foi de alguém que Pedro discipulou. Em sua morte, ele foi condenado à cruz. Sabe a cruz que ele não viu Jesus passar? Foi destinado a morrer da mesma forma. Porém, ele falou assim: não sou digno, Eduardo, de morrer igual ao meu Senhor. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Este foi Pedro. Talvez algumas informações que foi falado aqui, você já conhecia muitas delas. Talvez alguma coisa foi nova para você. Mas a grande pergunta nessa manhã é: e você? E eu? Quais foram as cicatrizes de guerra que os soldados de Jesus carregam consigo? O que em algum momento te paralisou? A grande questão é: Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas para a sua vida. Em nome de Jesus, o meu desejo é que o Espírito Santo venha sobre você e te lembre de pérolas que vieram do alto e que o Senhor colocou na sua mão e no seu coração. Talvez sejam sonhos antigos, projetos antigos. Se o Senhor não desistiu de Pedro, por que nos deixaria à deriva? Por quê? Você é amado por Cristo Jesus. Você é amada por Cristo Jesus. Se possível, fique de pé. Amados, temos pescadores de homens aqui, temos adoradores aqui, temos evangelistas aqui, temos mestres aqui, temos pastores aqui, temos construtores aqui. O que Deus confiou a você? Há coisas que o Espírito Santo está trazendo à sua memória agora. Não importa a idade que você tem, mas que o Senhor está trazendo de volta sonhos antigos. Sabe, se estamos vivos, se existem ar nos nossos pulmões, Ele é fiel para cumprir. Feche seus olhos. Quero te incentivar a falar com o Senhor. Senhor, eu estou aqui